com isso, acho que de fato não há. Mas eu queria, Lu, começar com você. A visão disso tudo aí da Argentina. Como é que não só o estabelecimento político, o governo viram isso, mas também a sociedade, a imprensa, como é que isso repercutiu aí na Argentina? Olha, Américo, foi vista essa fala de Javier Milei em São Paulo com muita preocupação aqui, justamente pelo fato de o Brasil ser o principal parceiro comercial da Argentina. Então, o que a gente escutou depois desse discurso de Javier Milei, da classe política, foi principalmente uma preocupação com a possível ruptura, né, desses laços tão sólidos de tanto tempo entre Brasil e Argentina, tanto na parte comercial como turística. Lembrando, né, que em termos de turismo, a Argentina é o principal emissor de turistas para o Brasil e o Brasil o principal emissor de turistas para a Argentina. As produções do setor automotor, por exemplo, integradas, né? Então, sempre se disse aqui muito que o Brasil espirra, a Argentina fica resfriada, dada essa dependência que existe da economia argentina em relação ao Brasil. Então, o medo, o temor aqui foi que essas falas de Javier Milei pudessem chegar a ter algum impacto nas relações econômicas entre os países, nos investimentos brasileiros aqui na Argentina, nas exportações da Argentina para o Brasil e, como consequência, um impacto nos postos de trabalho. Por outro lado, é importante ressaltar que, apesar de as relações entre Javier Milei e o presidente Lula não serem boas, nunca foram boas, já houve um momento em que Javier Milei foi ao Brasil, participou da Convenção de Ação Política Conservadora no ano passado, esteve com outros políticos da direita brasileira, inclusive com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Naquele momento, o embaixador brasileiro aqui em Buenos Aires, Júlio Bitelli, também foi convocado para consultas no Brasil. Naquele momento, a situação não foi vista com tanta gravidade, porque as declarações de Milei naquele momento não foram consideradas tão ofensivas ao presidente Lula e ao Poder Judiciário brasileiro, mas as relações nunca foram boas. E apesar disso, dessa falta de diálogo entre os presidentes, inclusive entre os ministérios, porque o que a gente viu desde o começo do governo de Javier Milei foi que diminuiu muito o fluxo de visitas ministeriais em relação ao que costumava haver em outros governos. Então, o que a gente teve de visita ministerial aqui com a intenção de uma reunião bilateral com o ministro argentino, se a minha memória não falha, foi somente do ministro José Múcio numa reunião que teve recentemente com o ministro da Defesa da Argentina, mas todas as outras que aconteceram, reunião do chanceler Mauro Vieira com o chanceler argentino, reunião do ex-ministro da Economia Fernando Haddad com o Luiz Toto Caputo, ministro da Economia da Argentina, essas reuniões sempre aconteceram às margens de cúpulas, então não havia esse diálogo ministerial, interministerial, de uma maneira frequente. Mas, mesmo assim, as relações comerciais se mantiveram, isso não afetou a economia e nem a integração entre os países, pelo menos essa é a avaliação por parte da diplomacia, que não houve prejuízos para a relação entre os dois países. Mas, claro, existe uma preocupação com a falta de diálogo, principalmente depois que assumiu o Pablo Kyr, o atual chanceler argentino, o contato entre o governo brasileiro e o governo argentino é praticamente nulo, com poucas vias de comunicação e, claro, essas declarações de Javier Milei provocaram essa reação forte, que já era esperada. Todo mundo que ouviu o discurso de Javier Milei imaginou que ia ter alguma reação por parte do governo brasileiro, mas a perspectiva não é de uma escalada da crise, justamente porque isso não interessa nem para o Brasil e nem para a Argentina. Que também é um ótimo sinal de maturidade aí das relações entre os dois países, especialmente as relações econômicas tocadas pela iniciativa privada, pelos empresários, que estão muito mais interessados, obviamente, em manter essas relações, os ganhos que foram registrados nas últimas décadas nessa relação entre Argentina e Brasil, especialmente através do Mercosul, todas as integrações que aconteceram, que existam divergências entre os governos é até natural.
que isso aconteça, especialmente com duas figuras ideológicas, né, como Lula de centro-direita, de centro-esquerda, perdão, e o presidente Milei à direita. Lorival, você concorda que isso não vai afetar tão dramaticamente as relações entre os dois países? Você teme que isso escale ainda mais de alguma forma, pelo menos do lado político? O comércio é feito entre empresas e a interdependência entre Brasil e Argentina é muito grande. Então, brigas entre presidentes de fato não afetam diretamente essa relação. Entretanto, este é um momento que coloca muitos desafios para o Brasil, a Argentina e o Mercosul, porque o presidente Trump está numa campanha de uma guerra tarifária, porque a União Europeia está colocando obstáculos ao acordo que já foi assinado entre Mercosul e União Europeia, né? E porque a China disputa com os Estados Unidos influência sobre a região. Então, seria muito melhor se o presidente Lula e o presidente Javier Milei pudessem ter uma boa relação, que não significa concordar em tudo, mas poderem conversar, poderem cooperar, chegarem a compromissos entre eles, embora haja visões distintas entre eles sobre o comércio. O presidente Lula é mais protecionista, o Milei é mais a favor de reduzir as tarifas, a tarifa externa comum, que hoje está na casa de 11% em média, né? Então, seria muito melhor para os dois países se eles pudessem conversar. Além disso, essas brigas são uma grande distração dos problemas internos que os países enfrentam. E isso é proposital, porque é muito mais trabalhoso e arriscado discutir políticas públicas, o desempenho dos respectivos governos, em que aí a performance será a métrica do julgamento dos eleitores, dos contribuintes, dos cidadãos, né? Então é bem mais fácil ocupar o noticiário com brigas, e aí eu acho que é preciso fazer uma distinção, né? O Javier Milei adotou uma postura muito mais intensa, mais agressiva do que o Lula. Aqui não vai nenhuma defesa do Lula, mas é preciso dizer isso, não dá para tratar os dois de forma igual. Não foi uma troca, né, de ofensas, quer dizer, foi o Javier Milei que veio até aqui, ao Brasil, ele sendo presidente de outro país, para fazer campanha pelo líder da oposição, há poucos meses da eleição no Brasil, e ofendeu o presidente Lula. Então isso aí não é igual, por exemplo, o que se diz de que o PT enviou o seu maqueteiro para a eleição, a campanha de Sérgio Massa, que se opunha a Javier Milei, ou que o Brasil intercedeu para o novo Banco de Desenvolvimento de Dilma Rousseff, ajudar a Argentina, algo que nem sequer se concretizou, né? Então, são coisas diferentes. Acho que o ponto em que o presidente Lula mais contribuiu para a deterioração dessa relação foi quando ele exigiu que o Javier Milei, presidente eleito, pedisse desculpas publicamente por ter dito que o Lula era um comunista corrupto. É claro que ser chamado de comunista corrupto não é agradável, mas, por outro lado, exigir que um presidente de um país peça desculpas em público é também impossibilitar uma boa relação entre os dois, né? O Milei, segundo informações que eu tive de fontes argentinas, o Milei tinha a intenção de se aproximar do Lula, até veio a uma reunião multilateral aqui, mas com a exigência do Lula do pedido de perdão, isso também não pôde caminhar. Mas essa é uma briga antiga que envolve correntes ideológicas dos dois países, no período de Jair Bolsonaro, Alberto Fernandes, então líder da oposição na Argentina, veio visitar o então ex-presidente Lula na prisão em Curitiba, saiu dizendo que a prisão dele era uma afronta ao Estado de Direito e que ele falava isso como professor de Direito, e
isso também é uma interferência indevida nos assuntos internos do Brasil. Jair Bolsonaro, por sua vez, acusou fortemente a Argentina de Alberto Fernandes e de Cristina Kirchner, de estar se transformando numa Venezuela e assim por diante. Então, as reuniões do Mercosul foram bastante prejudicadas por essas trocas de acusações, e faz vários anos já que a relação está perturbada por isso.